Povo de Deus, graça e paz, graça e paz. Estamos aqui preparando e abrindo a nossa live Viração do Dia, começando aqui mais uma vez a nossa live, não é minha, é nossa live, juntos aqui, dando início a mais uma Viração do Dia. Eu não sei você, mas esse momento, sabe, de viração do dia me deixa muito introspectivo, pensativo. E é o sentimento que eu acredito que se tinha lá no princípio. Lá quando Adão ia vendo o sol se pôr e o Senhor vinha entrando no jardim. Boa tarde para vocês que estão entrando, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Olha aí, a Rose, glória a Deus, Francis, Eliana, vamos entrando pessoal, hoje dia 26 de março, acabou o mês de março, hein? Quero lembrar vocês aí que nós já passamos aí praticamente um quarto, né, do ano, 3 meses se passaram, estamos aí praticamente entrando no mês de abril. É isso mesmo, e todos os dias juntos aqui na presença do Senhor. Vitória, boa tarde. Olha aí que joia. Cecília, boa tarde. Cleide, boa tarde. Vamos entrando aí, e se você puder convidar mais uma ou duas pessoas, esse é o horário que a gente precisa estar compartilhando. Eu também vou compartilhar aí com algumas pessoas. Vamos entrando para essa live Viração do Dia. Estamos começando agora, né? Mais uma vez a nossa live. Eu estou encaminhando aqui para 2 ou 3 pessoas. Se você puder fazer isso, faça também. Compartilha com mais 2 ou 3 pessoas. Hoje vamos meditar em Efésios capítulo 3, versículo 12. Mas antes disso, vamos ter um momento aqui de adoração, de busca na presença de Deus. Como tem sido bom passar essas tardes, esses finais de tarde com você. Iraci, minha sogra está na live aí também. Ana, boa tarde. Neia, boa tarde. Shirley, mais uma vez aí na live, fiel, sempre fiel na nossa live. Que coisa boa. Então, enquanto você está entrando, eu já quero começar aqui a adorar ao Senhor. Antes que a live começasse, eu já estava aqui, sozinho aqui no estúdio, sozinho aqui, sabe, buscando ao Senhor e a presença dele já está real, é real a presença dele. Boa tarde, Cleusa, vai entrando. Pessoal da Igreja de Cristo em Caldas Novas, vamos entrando. Que bom, irmãos, sempre presente algumas pessoas aí. Pastor Aline, lá de Castanhal, né, Pará. Cristina, boa tarde. Amém, pastor. Graça e paz, graça e paz. Vamos então adorar o Senhor. Tem uma canção, irmãos, que está no meu espírito nessa tarde. Está aqui dentro, assim, latejando e, sabe, dilatando o meu coração nessa tarde. E eu queria cantar com você essa canção. Diz assim, ó. Tudo é perda se não tenho a ti, a tua graça que me basta, e sem você não sei pra onde ir, sem tua presença nada importa. Mais uma vez, você pode adorar comigo dizendo isso? Tudo é perda se não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir, sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor?
que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Uma vez mais, do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Podemos mais uma vez, do princípio, dizermos isso como uma oração, como uma poesia para o Senhor. Sabe como isso é importante? Que não sejam palavras, mas que seja a real expressão do nosso coração. Vamos juntos? Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Tua presença, sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Juntos, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. E só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Vamos terminar dizendo: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Que esse seja, sabe, o seu clamor em fervor, em fervente oração, sabe, em um clamor sincero. É o que eu espero nessa tarde, sabe, que o seu coração possa arder como o meu está ardendo. É isso, Shirley. Eu também quero levar o Senhor por onde quer que eu vá.
Eliana, glória a Deus. Marquinho, que Deus abençoe você, meu querido. Feliz em te ver na nossa live. Pastor Aline, é isso. Vamos levar o Senhor onde quer que nós venhamos estar. Eu quero nessa tarde compartilhar uma palavra com vocês. Vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu gostaria de extrair de um conteúdo complexo que Paulo trata aqui, da maneira mais simples possível, despertando em você não teologia, mas despertando em você um desejo profundo por mais e mais de Deus. Efésios capítulo 3, versículo de número 2. Efésios capítulo 3, versículo de número 2. Vou fazer a leitura. Diz o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós. Uma vez mais, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós. Paulo utiliza aqui uma expressão dispensação. Ele não diz dispensação de modo isolado, mas ele diz que aquela dispensação é a dispensação da graça. A palavra dispensação no original é oikonômio, e essa palavra soa muito próxima da palavra que nós temos para o português, que tem o significado correto, economia. Na verdade, a dispensação é uma economia. O que seria isso? Deus, ele tem toda a administração, o governo de todas as coisas, não apenas o controle, mas ele tem o governo de tudo. E o verso 2 diz que essa dispensação da graça foi confiada a Paulo, para que nesse período, durante esse período, as boas novas de salvação alcançassem então os perdidos, os gentios, aqueles que não guardavam aliança. Algo importante, essa palavra está associada à administração, à gestão, está associada também a distribuir porções. Agora pense comigo em uma simples analogia. Deus é o dono da casa. O homem foi confiado como mordomo e como um administrador. E cada geração recebeu uma porção, determinada não pelo homem, mas por Deus. Deus é que administra a sua revelação, aquilo que ele quer confiar, aquilo que ele quer dispensar, aquilo que ele quer distribuir. Eu vou narrar rapidamente para você 7 períodos, 7 dispensações nessa live de poucos minutos. Mas eu gostaria que você entendesse algo que transcende a teologia, como nós somos tentados a caminhar em tendências. Quando falamos sobre oikonômio ou dispensação, 3 coisas devem ser consideradas. A primeira delas é que em cada dispensação há uma condição. Eu chamo isso de lei. Essa condição é uma regra, uma lei estabelecida por Deus. Segunda coisa importante a considerar: em cada dispensação há uma revelação. Deus se mostrou e continua se mostrando e vai continuar se mostrando. Terceira característica de um oikonômio, de uma dispensação, é o juízo. Todas as vezes que encerra um período, um ciclo, e é claro que você pode dividir em mais períodos, em menos períodos, eu não estou aqui lutando por isso, pleiteando por isso, mas eu quero que você observe, nesses períodos, todos eles houve um juízo. Como começo, meio e fim, sempre haverá juízo. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. O juízo também será proporcional à revelação. Deus, dependendo da quantidade de revelação, ele estabelece um nível de juízo. No juízo final, a maior revelação que a humanidade pode ter, ela terá. Sabe, eu não tenho tempo de falar o quanto gostaria, talvez a gente deixe isso para uma live especial. Mas eu queria considerar com você condição, revelação e juízo. Vamos lá. No Éden, o homem, ele teve uma revelação de Deus. O Senhor vinha
até ele na viração do dia. Uma lei, uma condição foi estabelecida: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem assim o fez, veio o juízo. Sabe, a condição era muito simples: obedecer. Haviam ali, segundo John Bevere, ele fez um estudo e havia aproximadamente 250 mil espécies no jardim. E de uma espécie, Deus disse: dessa você não pode comer. Sabe o que significa? Deus, ele deu 249.999 chances para o homem. E o homem foi incapaz de desfrutar de 249.999 espécies e decidiu ficar com aquela que lhe foi sugerida. Deus não é injusto, Deus sempre é justo. O homem, então, ele recebe o juízo, ele perde a oportunidade, o privilégio de viver no paraíso. E agora ele sai do paraíso. Você conhece a história. O que Deus desejava? Que o homem crescesse no relacionamento e valorizasse mais o relacionamento do que o trabalho. Depois, o homem segue para um novo caminho, uma nova jornada. A primeira nós chamamos de inocência, a segunda de consciência. Adão e Eva agora estão fora do jardim. E de Adão até Noé, de Gênesis 3 até o capítulo 6, é só perda, fracasso, ruptura, pecado, assassinato e etc. Mas durante o período da consciência, Deus estabeleceu uma condição: aprendam a ouvir a consciência de vocês. Deus continuava trazendo o temor no coração do homem, mas sabe qual foi a tendência do homem? A tendência do homem foi amar o pecado. A revelação, o homem cresceria no relacionamento com Deus. E sabe qual foi o juízo? Dilúvio. Deus destruiu a terra com água. O homem então corrompeu tudo. Inocente, ele foi seduzido. Consciente, ele corrompeu o restante. Terceiro período, de Noé até a Torre de Babel. Nós temos então aí de Gênesis 6 até Gênesis 11. A condição era simples. Era necessário que o homem crescesse em justiça e se espalhasse por toda a terra e se multiplicasse, não ficasse em apenas um lugar. Essa era a condição. A tendência foi rejeitar a ordem de multiplicar e decidir permanecer uma vida infrutífera. O homem decidiu e seguiu a tendência de aborrecer a Deus e agradar a si mesmo. A consequência disso foi confusão, Babel. O próprio nome já diz confusão. Todas as vezes que nós decidimos desobedecer a Deus, seguir os nossos prazeres, erguermos uma torre, ao invés de proclamarmos a palavra de Deus, vem confusão. Então, o homem nesse período do governo, ele quer independência total de Deus. Então, observe que no princípio o homem troca o relacionamento pelo trabalho. Observe que na consciência, o homem, ele ao invés de, amar a Deus, ele passa a amar os prazeres e o pecado. Na terceira dispensação, no terceiro período, ele então agora quer governar a sua própria vida e não mais se submete a Deus, o homem pede independência. No quarto período, de Abraão até o Monte Sinai, de Abraão até Moisés, nós percebemos aqui a dispensação da promessa. Deus levanta um homem no meio de uma geração corrompida e diz: olha, eu vou te fazer pai de nações e por meio da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. A condição era crer. A condição era estabelecer altares pela fé. A tendência, o homem decidiu então não crer em Deus, seguir o seu próprio caminho e rejeitar o altar. Sabe qual foi o juízo? A escravidão no Egito. O povo foi levado para o Egito, um lugar de total escravidão. Quinto período, a lei. Agora nós vamos de Moisés até Cristo. Esse é o quinto período que eu separei.
A condição era simples: conhecer a lei e obedecer à lei. Agora, Deus precisa escrever em tábuas, porque o coração do homem estava fechado. Deus precisa agora começar a escrever em tábuas para que o homem pudesse ler, e ele tinha que ler e obedecer. A tendência foi o aumento da religiosidade sem o coração. O ritual se tornou mais importante do que o relacionamento. Consegue perceber como nós trocamos Deus? O juízo foi o exílio para a Babilônia. O povo agora é levado cativeiro para a Babilônia. E na Babilônia nascem as sinagogas. E a sinagoga nasce o culto sem altar. Enquanto no período de Abraão se estabelece o princípio de uma vida de altares. E quando em Moisés se estabelece o rito do altar para trazer de volta o coração do homem, agora Deus diz, então, sigam para um lugar sem altar. Na Babilônia nasce a sinagoga, e a sinagoga é um lugar onde o culto a Deus não tem sacrifício, não tem altar. Ali os judeus podiam adorar a Deus, mas não podiam sacrificar mais. Sabe como é perigoso um evangelho sem cruz? Como é perigoso um evangelho sem sacrifício? Como é perigoso um evangelho sem renúncia? O homem transforma então Deus, em um ritual que não tem sacrifício. E isso se torna muito perigoso. Sexto e penúltimo período, a graça. De Cristo até os nossos dias. A condição é a fé em Cristo e o entendimento da justiça dele em nós, a justificação. Uma vida de gratidão, onde nós vamos buscar a Deus, não por aquilo que ele pode fazer, mas buscar a Deus por aquilo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Simplesmente temos que crer no sangue, aceitar o sacrifício e viver uma vida de entrega e gratidão. A tendência dos nossos dias se conformar com o mundo. Paulo diz em Romanos, não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Essa graça, ela encerra com um período da grande tribulação. De hoje até a grande tribulação. Não sabemos quando será, mas está muito perto. Temos aí tantas coisas acontecendo. Nem sei quais as palavras me são lícitas dizer por causa do algoritmo. Mas você sabe muito bem o que tem acontecido no Oriente, você sabe muito bem o que tem acontecido no mundo e os conflitos que têm ocorrido. Mas eu quero dizer para você, isso ainda não é o fim, mas está muito perto. O perigo da nossa geração é ter a graça, mas viver como se não tivesse. Ter a graça e usar a graça para satisfazer os próprios desejos carnais. Muito cuidado, a graça não é libertinagem, a graça é o favor de Deus para que você possa vencer o pecado. Sétimo e última dispensação, período. Digo a você, você pode dividir em mais períodos, mas eu quero te trazer rapidamente uma consciência. Haverá um milênio. Há uma promessa que Cristo reinará na terra. Sim, reinará. Haverá um terceiro templo. Um terceiro templo será reconstruído. E eu quero dizer para você, o próprio Senhor subjugará todos os povos da terra. Esse período será um período de grande revelação, porque agora não o Cristo encarnado, mas agora o Deus manifesto, o próprio Senhor, não como um carpinteiro, mas agora como o Criador do universo, reinando a partir de Jerusalém. Durante o milênio, no futuro, a dispensação exigirá uma condição: submissão ao governo absoluto de Cristo. A tendência do homem será guardar os sentimentos e no final se levantar contra Cristo com rebeldia. O juízo será o juízo final, pois eu disse a você, quanto maior a revelação, maior o juízo, pois mesmo vendo a Deus, aqueles que estiverem ali, eles vão rejeitar o governo, o controle de Cristo e vão seguir o dragão. A tendência do homem
é se afastar de Deus. Mas a tendência do nascido de novo é abrir mão dos seus desejos e correr para a cruz de Cristo. Eu quero dizer para você, não é mais sobre a lei dos nossos dias, não é mais sobre o sacrifício, o ritual, mas agora é um relacionamento com Cristo que me leva a abrir mão dos meus prazeres, como cantamos na canção. Sabe, a graça não pode ser uma permissão para você pecar, mas é o poder liberado sobre a tua vida para você viver uma vida diferente. Eu quero terminar essa live dizendo para você: rejeite as tendências, não siga a tendência, siga a palavra de Deus. Sabe, o problema nunca foi Deus, o problema sempre foi o nosso coração corrupto. E eu quero dizer para você nessa tarde: Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Ainda que os períodos, ou durante os períodos, o homem passou a conhecer mais de Deus e passou a ver Deus numa perspectiva diferente. Durante toda a história, Deus nunca mudou, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem e hoje. Mas o homem mudou. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quanto maior a revelação, maior o nível de responsabilidade que nós temos. E hoje eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Aquilo que os profetas desejaram, hoje nós temos. Então eu quero dizer para você, por favor, não viva hoje como se você estivesse vivendo na lei, por obrigação. Mas viva hoje na graça. E todo o sacrifício que você venha fazer, sabe, seja por amor, por gratidão ao Senhor. Eu quero terminar cantando esse refrão com você, cantando essa canção com você, encerrando aquilo que está tão forte no meu espírito, sabe? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu terei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros? De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Deus abençoe você, que essa verdade possa abundar no teu coração, transbordar na tua vida.
Não siga as tendências, siga a palavra. Não siga as tendências, ouça a voz do Senhor. Fechamos essa viração do dia e, se Deus assim o permitir, amanhã nós estaremos aqui. Vamos ficando por aqui. Tchau, João, Vitória, Fernanda, Wesley. Que Deus os abençoe, cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Se você ainda não nos segue, por favor, nos siga no Instagram, se inscreva no YouTube e estamos ao vivo todos os dias nas plataformas. Quero pedir também, deixe um comentário, isso nos ajuda a divulgar. E quero pedir também que você compartilhe com alguém essa live, se falou ao seu coração. Que Deus abençoe, vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal!